Olá, dominadores, bem-vindos a mais uma aula de análise de processos minerários. A aula de hoje eu vou trazer duas situações diferentes para vocês, pensando em se um cliente chega para você, você sabe como se posicionar, como resolver a situação para ele, como dar alguma resposta para ele, qual o caminho que ele pode seguir. Então, eu trouxe dois processos para vocês, bem parecidos, só que com eventos diferentes. Ambos são alvarás de pesquisa. Esse primeiro aqui, olha, é um processo de Minas Gerais. Eu compartilhei no meu Instagram algumas perguntas que eu vou colocar, que eu vou falar aqui para vocês para a gente relembrar. A primeira era baseado nesses eventos, baseado que esse aqui é um alvará de pesquisa, vigente até 26 de 3 de 2023, que já passou, estou gravando a aula dia 9 de 5 de 23. Mas considerando aqui que teve um pedido de renúncia homologado, eu vou ver os eventos direitinho com vocês. A pergunta é se o cliente que está interessado nessa área, nesse processo minerário, ele pode requerer essa área. E específico, o cliente queria um pedacinho só da área. Mesmo assim, vocês vão ver que não temos o que fazer. A segunda pergunta é o que pode ser feito imediatamente para esse cliente? Requerer a área imediatamente, negociar com o titular, aguardar a publicação digital de disponibilidade ou se cadastrar na lista de prioridade. Bom, vamos aqui entender o que acontece com esse processo minerário. Ele é alvará de pesquisa, igual eu falei para vocês, teve até prorrogação desse alvará de pesquisa, primeiro para 3 anos, né? Depois pediram prorrogação para mais 2 anos. E assim que foi praticamente publicada a prorrogação, pouco tempo depois, pediu-se a renúncia desse alvará de pesquisa. O titular pediu a renúncia. Quando ocorre o pedido de renúncia, independente se era de acordo com as regras antigas do edital da disponibilidade ou com as regras atuais, as áreas sempre vão para a disponibilidade, sempre foram para a disponibilidade, independente do ano que aconteceu essa renúncia. Então, que esse cliente que tem interesse nessa área pode fazer? Nada. Se ele entrar com requerimento agora, esse requerimento vai ser indeferido, porque a área precisa aguardar o edital de disponibilidade para poder esse cliente se manifestar nesse edital. Mas, sim, a gente pode facilitar a vida dele. A gente pode pegar o número do processo dele, ir lá no SOPR e cadastrar em nominação de áreas para ver se tem alguma chance dessa área entrar no próximo edital de disponibilidade, da lista de áreas do próximo edital. Isso é o que a gente pode fazer para esse cliente. Outras coisas que eu queria mostrar com esse processo para vocês é que teve sessão parcial protocolizada, então uma pequena parte da área foi passada na forma de sessão parcial, mas enquanto o alvará estava vigente. Esse cliente interessado na área, ele poderia ter pedido uma sessão parcial também se ele queria só um pedaço da área, mas ele deveria ter pedido há mais tempo, antes dessa renúncia acontecer. Agora, infelizmente, ele vai ter que aguardar a publicação do edital de disponibilidade. Outra situação aqui para vocês que é interessante, olha, que esse titular, ele pediu a renúncia e ele foi multado. Teve um auto de infração por conta do não pagamento da taxa anual por hectare. O que acontece? Quando o alvará de pesquisa ele é publicado, por mais que a gente faça a renúncia no dia seguinte da publicação dele, não isenta do pagamento da primeira taxa. Aqui, nesse caso, ele foi isento do pagamento da segunda taxa de vigência desse alvará, porque ele fez o pedido dessa renúncia antes do aniversário do alvará de pesquisa. Mas, mesmo assim, da primeira ele não foi isento. Vamos só recapitular aqui a data. Olha, ele foi publicado em 12 de 9 de 2019, essa prorrogação. Então, ele faria aniversário em 12 de 9 de 2020. Eles fizeram pedido de renúncia em 13 de 5 de 2020. Então, antes de fazer o aniversário da vara de pesquisa, mas ainda assim, esse titular não se foi liberado da primeira taxa. Isso acontece para todo mundo, nesses casos. Mesmo que a pessoa renunciasse no dia seguinte, ainda assim teria que pagar a taxa anual por hectare. Bem tranquilo esse processo minerário. Aqui, por mais que tenha tido também um aumento de prazo do alvará de pesquisa por conta das resoluções do Covid, por mais que esse alvará tenha sido prorrogado por mais tempo do que o previsto inicialmente, o próprio titular quis abrir mão dessa área.
O outro processo minerário que eu trouxe para vocês é em relação ao diário, eu tirei do Diário Oficial da União. Eu fiz duas perguntas para ele também, que eu estou revisando aqui para eu lembrar. É bem simples as perguntas sobre. Na verdade, foi só uma pergunta para esse processo minerário, que foi. Cadê? Que foi, considerando que o titular dessa área é seu cliente, qual a data da próxima obrigação que ele deve cumprir? Vamos analisar aqui. O que acontece com esse processo? É um alvará de pesquisa vigente. Subir aqui, a gente vai ver que ele ainda está válido até 4/5/2025. Teve uma prorrogação aqui também, a pedido do titular, que foi aprovada na data de publicação do Diário Oficial da União, que eu tirei esse processo de lá. Então, o que aconteceu aqui com esse processo? Ele teve aqui, primeiro, o alvará de pesquisa foi publicado em 2020, pediu prorrogação, foi publicado para 2020, teve a prorrogação automática dos prazos por conta das resoluções do Covid, que prorrogaram os prazos, e depois o titular foi lá e ele pediu uma nova prorrogação. Ele pode fazer isso porque ele ainda não tinha feito prorrogação. A prorrogação que ele teve foi automática, que a ANM deu para todos os titulares de direitos minerários. Ele pegou e fez o seu pedido de prorrogação, que ele queria ficar com mais tempo para essa área. Essa área específica, vocês estão vendo aqui, tem coisa do Lamin, é para água mineral. Então, ele pediu a prorrogação do alvará de pesquisa para pesquisar água mineral. Então, aqui, pensando nessa data de publicação, 4/5/2023, foi publicado no primeiro semestre do ano. Eu até falei na aula passada com vocês que a ANM está sentando a mão na publicação de alvarás de pesquisa, porque as taxas, para gerar taxa agora para o 31/7/2023. Então, essa é a primeira obrigação que esse titular vai ter que cumprir com a, a publicação desse alvará. Na verdade, ele tem que também, por mais que seja prorrogação, ele tem que comunicar o início dos trabalhos de pesquisa. Eu até esqueci de colocar aqui. Ele tem que fazer a comunicação do início. Eu esqueci de colocar não no quiz. Ele tem que fazer a comunicação do início dos trabalhos de pesquisa. Na hora que eu formulei as perguntas, eu pensei só na taxa não por hectare. Mas tem a comunicação do início dos trabalhos de pesquisa que ele deve fazer até 4/7/2023, 60 dias pós. Mesmo que seja prorrogação, tem que comunicar o início dos trabalhos de pesquisa de novo. Então, essa seria a primeira obrigação. A segunda seria a taxa não por hectare, com vencimento 31/7. E a próxima seria a de PEN, a Declaração de Investimento em Pesquisa Mineral, que ele vai fazer em 2024, referente a esses meses, a partir de maio, que ele fez em pesquisa mineral, em investimentos que ele fez a partir do mês de maio em pesquisa mineral no ano de 2023. Então, são essas a sequência de obrigação, até de fato ele apresentar o relatório final de pesquisa. Lembrando que ele tem mais uma taxa também para pagar, então ele vai pagar outra taxa no ano que vem, também em julho de 2024, pensando que o alvará dele vence em 4/5/2023. Bem tranquilo esses processos para vocês hoje, mas essas situações são frequentes. Às vezes as pessoas elas não entendem como analisar esses eventos, esse tipo de processo. Eu reforço muito com vocês, principalmente quando eu trago no meu Instagram, que eu não consigo falar com tanto detalhe. São processos simples, que a gente baixa o olho e já sabe o que vai acontecer. Nem todos são assim, quem dera que fosse. Tem principalmente os que têm muito documento diverso protocolizado, que tem recurso. Esse a gente tem que estudar um pouco a fundo para ver se de fato tem que fazer melhor tem outra solução melhor para o cliente, a não ser diferente do que está aqui somente no cadastro mineiro. E sempre usar as ferramentas dos sistemas complementares. Aqui eu não precisei usar o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, não precisei ver nenhum documento digital do processo. Eu também não utilizei aqui o portal da transparência mineral. Mas dependendo do processo minerário, é interessante a gente utilizar esses outros sistemas também. Só reforçando isso, com essa que eu tenho falado várias vezes, mas reforçando para vocês que a gente utiliza essas ferramentas de forma integrada. Até o próprio Diário Oficial da União, até aberto aqui na ferramenta do lado do portal da Imprensa Nacional, que eu estava buscando o processo para trazer para a gente discutir aqui. Então, vejo você na próxima aula de análise de processos minerais. Até lá!